Você já ouviu aquela frase: "Quanto menos a gente quer, mais a gente tem"? Hoje eu quero sentar aqui e bater um papo leve com você. Eu quero te falar sobre algo que mudou completamente a minha vida e pode mudar a sua também. E eu não vou te falar de uma lista de coisas que você precisa fazer e pronto. Hoje o que eu quero te falar é sobre a forma como a gente escolhe viver a vida, a forma como a gente escolhe olhar para a vida. Olhar para as pessoas, para os momentos, sem aquela pressa louca de ter tudo para agora. Porque por muito tempo eu acreditei que eu precisava correr atrás de tudo. Cada resultado, cada conquista, cada sonho que eu tinha. Eu colocava uma pressão enorme sobre mim mesma. E sabe o que acontecia? Eu ficava ansiosa, frustrada e cansada mentalmente. E quanto mais eu buscava, menos eu via o que eu já tinha. Sabe quando parece que a vida está escapando pelos dedos? É isso que eu sentia. Até que um dia eu percebi que o problema não era a vida, era a forma como eu encarava ela. E aí isso muda tudo. E a primeira coisa que eu aprendi que eu quero compartilhar nesse vídeo aqui com você hoje é que estar presente muda tudo. É revolucionário. Quando a gente vive ansioso e pensando no futuro, a gente acaba perdendo o que realmente importa, que é a vida acontecendo aqui e agora. Pode ser o cheiro do café da manhã, o calor da xícara na mão, o som da rua lá fora, o sorriso de uma criança. E tudo isso são sinais de que a vida é boa, se a gente parar para perceber. Eu comecei a praticar isso de forma consciente todos os dias, ao invés de ficar ansiosa pelas metas. Tá, vou falar para vocês. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, eu não sou diferente de você. Mas eu notei que eu estava deixando coisas simples da vida passar quando um dia eu fiz stories lá pro meu Instagram. Morava em um apartamento que a varanda era de frente para uma reserva natural e eu fiz um stories ali e uma amiga minha comentou: "Que delícia o som dos pássaros". E eu não tinha percebido o som dos pássaros. Foi aí que eu entendi que eu estava vivendo uma vida correndo, pensando no futuro, e eu estava deixando de viver, de vivenciar coisas pequenas ali que trazem alegria para o nosso dia a dia, que às vezes é só parar ali com uma xícara de café na sua varanda e ouvir o pássaro cantando. E eu me dei conta de que fazia muito tempo que eu não fazia isso. Então hoje, quando eu tô naquele dia de muita ansiedade, pensando nas minhas metas, pensando no dia de amanhã, eu paro conscientemente e penso: o que eu posso fazer hoje para realmente aproveitar esse dia que eu estou vivendo? Pode ser apenas escrever uma mensagem de carinho, agradecer por algo que aconteceu, olhar para o céu e respirar fundo, prestar atenção nas pequenas coisas que eu nunca notava, como o pássaro cantando no fundo da minha casa. E quer saber, quando você faz isso, a vida muda, a sua energia muda e as pessoas ao seu redor começam a notar essa mudança. E as pessoas incrivelmente começam a se aproximar mais de você. Você passa a ser uma pessoa mais agradável. E o mais incrível é que você começa a se sentir mais leve, mais conectado com o que realmente importa. A segunda coisa que eu tenho aprendido a fazer é soltar o controle e a obsessão por resultado. Eu sei que é difícil, principalmente eu, que eu sou uma pessoa extremamente controladora. Eu gosto de ter tudo no meu controle. Eu sou aquele tipo de pessoa que, quando algo sai das minhas mãos, eu entro em desespero, porque eu quero poder controlar o que vai acontecer com a minha vida. E nem sempre a gente tem esse controle. E isso nos causa angústia, nos causa estresse, nos causa mais e mais ansiedade. Só que parece que quanto mais a gente se apega, mais os resultados eles escapam. E eu tenho aprendido, principalmente nesse último ano, que os resultados eles acontecem de forma inesperada. Eu vivi do último ano da minha vida assim coisas que eu nunca pensei viver. Cada detalhe desse último ano, cada encontro que eu tive com pessoas que entraram na minha vida, tem carregado um aprendizado e uma oportunidade. Eu tenho aprendido que a vida ela não precisa ser perfeita e maravilhosa. Eu cresci sendo muito cobrada por resultados. Na escola, eu tinha que ser sempre a melhor aluna. Eu sou a filha mais velha de 5 e eu sempre tive que ser a mais responsável, a que cuidava de tudo. Então, isso me trouxe para uma vida adulta de controle, de cobrança comigo mesma. E eu tenho aprendido a soltar isso, porque eu tenho aprendido que a vida ela não precisa ser extremamente perfeita.
ela precisa ser leve. Porque é nesse espaço de liberdade, de leveza, que a gente começa a perceber as bênçãos que já estavam ali o tempo todo e a gente não enxergava. Então eu comecei a aplicar isso nos momentos mais simples. Se algo não saiu como planejado, eu respiro fundo e penso, ok, porque isso é parte do meu aprendizado. Isso vai cooperar para o meu bem, mesmo que eu ainda não saiba como. E eu entendi que quanto menos eu luto para controlar, mais as coisas fluem. Eu vou dar um exemplo para vocês dessa questão do controle que eu tenho assim com as coisas, principalmente com a vida financeira. Eu sou aquela pessoa que gosta de ter as contas todas pagas e eu não gosto de dormir pensando que amanhã eu tenho uma conta para pagar e que eu ainda não tenho dinheiro dessa conta e nem sei de onde ele vai vir. Porém, nesse último ano, Deus tem trabalhado muito nisso na minha vida. Nós nos mudamos de estado, viemos para um lugar novo, onde a gente não conhecia ninguém, onde a gente praticamente não tinha trabalho. Eu tenho meu trabalho na internet e, graças a Deus, isso foi o que nos manteve mais aqui nesse um ano. Mas o trabalho do meu marido, ele teve que começar do zero aqui e foi um processo difícil nesse um ano. De 10 anos que nós moramos aqui nos Estados Unidos, esse foi o ano, acho que mais difícil, mais desafiador. Só que nesses momentos Deus me mostrou que isso estava fora do meu controle, que era algo que eu não tinha como controlar. E nesse um ano, Deus sempre supriu todas as nossas necessidades. Muitas vezes eu ia dormir pensando, meu Deus, como que a gente vai pagar o aluguel que vence daqui uma semana e não tinha nada para pagar? E aí Deus vinha e fazia algo e o dinheiro aparecia. E Deus sempre foi colocando pessoas e situações para nos mostrar que era Ele que estava no controle o tempo todo. E quanto mais eu me preocupava, mais noites de sono eu perdia. E no final, tudo dava certo. Com isso eu tenho aprendido que não adianta nada eu viver ansiosa, eu perder noites de sono, que no final é Deus que está no controle de tudo e não eu. Algo simples que aconteceu esses dias. Eu acordei cedo, preparei meu café como de costume e ao invés de sentar aqui na cozinha e tomar meu café, como eu faço todas as manhãs, eu decidi tomar meu café na varanda. E comecei a prestar atenção nos sons da vida acontecendo, da vizinhança, dos carros, do pássaro cantando. Naquele momento ali eu percebi o quanto a vida é linda, mas só se a gente para e presta atenção. Aí depois eu fui começar a trabalhar, que eu decidi fazer as coisas de maneira diferente. Ao invés de fazer tudo no automático, eu decidi prestar atenção no processo. E sabe o que foi que aconteceu? Tudo fluiu melhor, tudo fluiu com mais leveza e os resultados foram muito melhores. Mas isso acontece quando a gente para de correr atrás do impossível. A gente começa a viver cada momento ali com atenção. Sabe o que parece? Que o mundo ele conspira a nosso favor quando isso acontece. É impressionante como as oportunidades e as pessoas elas vão surgindo quando a gente menos espera, porque a vida passa a fluir naturalmente. É claro que nem tudo é perfeito, né? Eu também enfrento muitos desafios, como eu disse aqui para vocês, eu sou ansiosa, eu sou uma pessoa que gosta de ter o controle. Eu também vivo momentos de frustração, momentos de desânimo, porque eu tenho aprendido que cada dificuldade, ela carrega uma lição. O que a gente deve fazer é escolher como reagir. A gente pode se afundar cada vez mais nas frustrações, ou a gente pode escolher aproveitar cada experiência e crescer com cada uma delas. Então, quando algo dá errado, eu tento respirar e pensar, ok, isso vai cooperar para o meu bem. E esse simples pensamento, ele muda completamente a minha percepção das coisas. E aí, em vez de sentir raiva e ansiedade, eu aprendo e sigo em frente. Outra coisa que mudou completamente a minha vida foi perceber que viver com propósito transforma tudo. Que não é sobre resultados materiais, sobre números, sobre status. É como você contribui para a vida das pessoas que estão ao seu redor. Quando você serve, quando você inspira, quando você ajuda alguém a enxergar a beleza da vida. Sabe o que acontece? A própria vida te recompensa de forma incrível. É uma energia que retorna. É uma energia que te conecta com algo maior, com algo profundo dentro de você. E eu tenho feito esse exercício simples todos os dias. No final do dia, eu escrevo 3 coisas que aconteceram naquele dia que me fizeram me sentir bem, que me fizeram me sentir viva e que me fizeram sentir gratidão. Pode ser um sorriso que eu recebi de alguém, um momento de silêncio, uma conversa legal que eu tive, ou qualquer algo simples que me trouxe prazer naquele dia. Porque essa prática, ela me ajuda a focar nas coisas boas e a perceber que a vida ela é feita de pequenos milagres diários. E quanto mais eu percebo isso, mais a vida me oferece de volta coisas assim. Você já percebeu que aquele dia que você acorda já reclamando?
você já levanta de mau humor, você bate o seu dedinho no pé da cama, tudo passa a dar errado. E essa é uma das coisas que eu tenho aprendido. A maneira como eu começo o meu dia vai determinar como ele vai fluir o restante do dia. Então, se eu começar o meu dia bem, agradecendo de maneira leve, meu dia ele vai ser um dia leve. Se eu já levantar mal-humorada reclamando, o meu dia tudo vai acontecer para que ele seja um dia péssimo. Então, esse também é um hábito que tem me ajudado muito a mudar a minha vida. Acordar agradecendo, acordar com um coração grato, e a gratidão ela muda tudo. E uma coisa que eu aprendi muito é que a gratidão, ela não é algo que você fala, eu sou grato. Você é grato mesmo dentro de você, você sente essa gratidão, porque falar é muito fácil. Eu sou grata. É a mesma coisa que você dizer assim, de alguém que te ajudou. Eu vou te dar um exemplo. Alguém que te ajudou e você fala assim: eu sou muito grata àquela pessoa. Mas você vive falando mal daquela pessoa, você vive tendo atitudes que não demonstram nada o quanto você é grato. Isso significa que a gratidão ela é só de boca, mas você não sente aquela gratidão. Agora, quando você tem um coração grato, Deus ele se agrada demais de um coração grato. Essa gratidão, ela reflete no seu dia, ela reflete nas coisas que acontecem na sua vida. Então, ter um coração grato muda tudo. Agora, para a gente partir para o final, eu quero te fazer um convite. Para você fazer uma pequena ação hoje, escolha qualquer uma delas. Pode ser assistir o pôr do sol, escrever algo que te faz feliz, ligar para alguém muito querido, ou simplesmente sentar, respirar e apreciar o momento. Quanto mais você praticar essa atenção, esse desapego, essa evolução, mais a sua vida vai fluir. Mais você vai perceber as oportunidades ao seu redor, mais você vai sentir leveza, mais você vai se sentir verdadeiramente vivo. Se esse vídeo fez sentido para você, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e comenta aqui embaixo. Qual a pequena ação que você vai fazer hoje para começar a transformar a sua vida? E até o próximo vídeo.